Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal entrar. E daqui a pouco vamos chamar a nossa convidada de hoje, a Cris Grobério, psicóloga e mamãe que também perdeu uma filha, né, em virtude do suicídio. Nós vamos conversar sobre esses assuntos e outros também. Tudo bem? Boa noite, boa noite. É um convite para nós começarmos. Olá, Boa noite. boa noite. Tá me Me ouvindo ouve bem? bem? Tá me ouvindo Consegue me bem? ouvir? Sim, eu lhe ouço bem. Sim, quando eu falo tá dando um pouquinho de eco, mas eu acho que é normal. Eu não sinto esse eco, mas Certo. Se você não sente, o restante das pessoas não estão sentindo também. Isso é bom. vocês estão ouvindo? Vamos ver se alguém diz que Dá boa noite aí, pessoal. Fala se tá ouvindo. som tá Nosso bom. parceiro de hoje é o Clayton. Python. Uhum. Clayton. Ele também perdeu uma filha, assim como eu. Ele é um sobrevivente, tanto tem o nome do perfil dele, seja um sobrevivente, né? Muitas pessoas aqui das nossas redes são sobreviventes. Tá ótimo, Iris, muito obrigada. Obrigada. Vamos lá, então. Boa noite, falar um pouco aí. A gente já é um pré-setembro amarelo, né? Estamos dando um pontapé aqui. 2 enlutados por suicídio e nossas histórias de dor. Exatamente. Né? Ah, o que eu queria lhe perguntar, vou começar né, a senhora já fez a minha apresentação, enfim, né, então eu sou, seja um sobrevivente, o próprio nome já diz, né, nós somos sobreviventes das lutas diárias aí após um luto, então meu movimento surgiu após eu perder minha filha em 2020, né, e o Setembro Amarelo foi a data inicial, em 1º de setembro de 2020, então que nós começamos digamos, esse projeto, né, de trazer esperança para as pessoas, né, e de que a vida, sim, vale a pena, né. Eu até, agora há pouco, estava vendo um vídeo da Isabela, né, a Isabela Camargo, não sei se a senhora chega a segui-la, aquela da Globo, né, que teve um surto, né, um dia no trabalho, ela está fazendo um trabalho muito interessante, e ela fala no vídeo dela, que ela acabou de postar, que só existe uma maneira de prevenir o suicídio. É privilegiando, né, ou promovendo, enfim, a vida. Daí até coincidiu com o que eu, né, prego, digamos assim, de que diga sim para a vida, né? Porque é o oposto, né? Ou você vive, você morre, né? Então, se a pessoa está... Infelizmente, é um tema que ninguém gosta de falar, né? É difícil de falar. As pessoas, às vezes, né, não aceitam, mas hoje eu acabei de pesquisar aqui, né, Cris, em 2020 eram 700 mil pessoas por ano no mundo, né, Uhum. que tiraram sua vida, mas já está em 727 mil esse ano. Olha Então, um só. aumento aí de 4% em menos de 5 anos, né? Então, isso dá 1.991 pessoas por dia. Olha É um só. número muito alto. Além disso, tem aquelas que não têm sucesso, né?
Então, junto com essas pessoas, uma média de 3 pessoas tentam e não conseguem, né? Graças a Deus, a executar. Então, esse número aqui seria 4 vezes maior ainda. Então, é bastante assustador, né? É, exatamente. O suicídio hoje ele é uma das principais causas de morte entre os jovens, né? Uhum. Especialmente de 15 a 19 anos, 20 e poucos anos aí. Os dados são alarmantes. Em volta do mundo, o suicídio diminuiu, enquanto no Brasil o suicídio vem crescendo. E uma das coisas que mais nos preocupa, Clayton, é que o suicídio ele vem diminuindo a idade. A curva de quantidade de suicídio sobe e a curva da idade só desce. O que a gente fala hoje? Hoje nós já falamos de suicídio infanto-juvenil, que é um suicídio de Uhum. 10, 8, 12 anos. Então, assim, tem sido cada dia mais surpreendente a quantidade de suicídios que tem acontecendo, né? E das mais diversas causas. Enquanto a gente conversava, né, ontem você me contou um pouco da sua história e eu achei interessante assim, um posicionamento que eu quero compartilhar com você e com as pessoas que estão aqui e que são sobreviventes de algum suicídio também. Sobrevivente de um suicídio, gente, é chamado quem continua a viver após perder alguém por suicídio. Não é que nós tenhamos tentado o suicídio, nem eu nem o Cláudio, nós somos sobreviventes. Nossos filhos partiram, mas nós continuamos sobrevivendo após isso. Sobreviver é a palavra mais adequada, porque não é um viver em plenitude mais, né? É um viver diferente, é um viver partilhado, um viver partido, né? Um inteiro partido. Mas aí, uma das coisas que a gente estava falando ontem, da morte do suicídio em si, é quando você fala que o ser humano tem um livre-arbítrio, ele tem mesmo, todos nós temos, né? Só que quando a faculdade mental do indivíduo está muito, muito prejudicada, aí é difícil falar de livre-arbítrio quando só se tem uma escolha. Tem até uma professora que ela fala assim, se você quisesse comer pão e só existisse uma padaria, você teria livre-arbítrio para comprar o pão? Você não teria, você iria naquela padaria e compraria o pão, você não teria direito de escolha. Então, quando a pessoa morre por suicídio, ele entende que aquela é a única escolha, que aquela é a única possibilidade. Não que não existam outras, mas é que a pessoa que morre não consegue ver outra. E são outras tantas, né? Então, eu sempre falo para quem está ouvindo a gente, por exemplo, o enlutado. Quando a pessoa está enlutada, ela sente tanta dor, tanta saudade, que talvez ela também pense em desistir. Que talvez ela pense em aceitar o, o, a paralisação que o luto faz com a gente, né? Eu sempre falo, não paralise, não paralise. Então, não se paralisar mesmo diante do luto, é continuar em movimento. Mas às vezes a gente também fica sem opção, porque é tanta dor, a perda aconteceu, nós já perdemos alguém grande que nós amamos. Então, assim, essa é uma questão que eu queria abordar, que eu entendo que o livre-arbítrio fica prejudicado no caso do adoecimento mental. E eu acredito que sim, é um sofrimento mental gigantesco que tenha acontecido com as nossas filhas quando elas partiram. Tão insuportável que elas não deram conta de viver com eles, então era algo muito grande, embora talvez a gente não estivesse conseguindo ver. E quanto a continuar é isso, como a gente também falou ontem, é por mim que eu continuo, é pela minha história que eu continuo, é por tudo que eu já vivi até aqui, é pelo meu esposo, é pela minha outra filha, é pela memória da Yasmin, porque eu também digo assim, que a minha filha ela carregou algumas dores muito grandes, talvez, nesse mundo. E eu não queria que ela continuar causando dor fosse uma dor para ela. Tipo assim, ela morreu, ela teve um sofrimento grande, esse sofrimento grande causou um sofrimento em mim. E agora que ela morreu, eu não acho que é justo as pessoas falarem assim, essa menina se matou e acabou com a vida da mãe dela. Eu não queria que isso acontecesse. Eu queria continuar, eu queria falar, ela não deu conta. Ela não suportou a dor, ela não suportou viver, mas eu tô suportando, tô vivendo. Porque é bem esse o objetivo, né? Isso aí. Ah, em memória, que nem você falou, né? A gente tem que seguir, porque a gente sabe que não foi uma livre escolha, realmente uma dor, ela é invisível, a gente não consegue enxergar. Ainda ontem nós conversamos, né, se ela dava sinais ou não dava sinais, e realmente a minha filha nunca deu nenhum sinal nesse sentido, né? Já a sua, de repente, estava já, né,
doente, que nem a senhora me falou, né? Mas mesmo assim a gente não espera isso, né? Não. Mesmo estando doente ou não, a gente não É, espera isso, né? é igual eu te falei, aqui na clínica eu percebo três tipos de morte por suicídio. O primeiro tipo que chega são tipos como o seu. Por incrível que pareça, algumas pessoas não dão sinal nenhum. Eu estava dando uma aula para uma turma de psicologia esses dias e o aluno falou exatamente isso. Se eu tivesse morrido por suicídio, ninguém da minha família saberia. E olha que eu quase morri. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é o caso igual da minha filha. Existe um adoecimento, a gente sabe que ela era diferente, que algo estava acontecendo, mas nunca em nenhuma hipótese do mundo imagina que isso poderia levar a um suicídio. E o terceiro caso são pessoas extremamente doentes, né? Que a família luta a vida inteira, tenta salvar aquela pessoa. Tem alguém falando aí mais cedo que tentou várias vezes, então eu espero que você consiga encontrar um caminho e não tente mais, porque existe um caminho. Também falo isso porque eu escuto isso todos os dias. Em tal idade eu tentei suicídio, agora eu não tento mais. Em tal idade eu tentei, eu queria me matar, mas hoje em dia eu não sinto essa vontade mais. Então essa esperança, ela existe e ela é real. A gente fala que hoje em dia a depressão, por exemplo, a gente nem fala de cura, a gente fala de tratamento. Assim como, por exemplo, quem tem uma diabetes faz o tratamento, quem tem um problema cardíaco faz um tratamento. Né? Talvez a gente não fale em cura total, mas fala de excelentes tratamentos que tem por aí. Uhum. Então, acho que de tudo isso, um pouco a gente pode partilhar por aqui. E o difícil é as pessoas às vezes aceitar. Eu falo muito isso quando converso com alguém, de que antigamente, né, dizia, quem vai no psiquiatra, quem vai no psicólogo, quem vai num terapeuta, tá maluco. Hoje em dia precisa, é necessário, é importante, né? Porque esse mundo ele está muito imediatista, né? Com toda essa tecnologia, eu sempre dou como exemplo. Vou pegar um exemplo, eu quero ouvir uma música agora do Roberto Carlos, né? Se fosse há 30 anos atrás, né? Eu teria que pegar minha vitrola, botar um disco, uma chiadeira danada, né? E conseguir ouvir e esperar que ele não pulasse, tivesse arranhado, não é verdade? Ou então colocar uma fita cassete lá e ela enredar e eu não conseguir nem ouvir. Ou então tentar uma rádio lá que tocasse a música, sei lá que horas, né, que eu pudesse ouvi-la. Hoje não. Questão de 5 segundos eu coloco ali no YouTube e eu tô vendo, tô escutando, né? Então, isso acaba trazendo uma certa insatisfação, eu acho, para as pessoas, principalmente os jovens, né? Que a coisa está muito rápida. Eles querem, a gente fala também, querem entrar numa empresa hoje e já ser diretor, por exemplo. É muito rápido as coisas. E não é assim a vida. E aí acaba se tornando também chato, né? Eu vejo dessa forma, né? Vou pegar aí, hoje qualquer coisa é bullying, né? Antigamente você podia chamar de baixinho, agora não, é uma ofensa, sabe? Eu acho algumas coisas exageradas. Existe, lógico, a ofensa realmente que acontece, mas algumas coisas são muito exageradas. Então as pessoas, sei lá, não sei o que a senhora acha disso, mas é mais ou menos assim que eu penso, né, que está acontecendo. É, existe sim a questão do pensamento tá mais acelerado por causa da tecnologia, né? E isso vem já caminhando, isso vem lá desde que a energia elétrica entra na nossa vida, então há 150 anos atrás apenas, que a tecnologia vem avançando cada dia mais e a nossa psique e o nosso cérebro e o Não nosso acompanha? organismo não avança no mesmo passo da tecnologia, né? O ser humano ele vai devagarzinho aprendendo as coisas e para que esse aprendizado aconteça tem muitas perdas. Então, perdas de vida, perdas de qualidade de vida, perda de vínculos, e tudo isso atrapalha a vida. Em contrapartida, a gente tem esse jovem que busca cada vez mais coisa e o pai que busca cada vez mais expectativa. Então, eu quero que minha filha se forme e não só seja boa, mas como eu quero que ela seja a melhor da multinacional que ela trabalhe. E o filho sabe que você tem essa expectativa, então isso também é difícil para ele lidar. Então, existe o pai que também sofre essa aceleração de pensamento, não é só o jovem, né? E tem essa questão do bullying que você falou,
Antigamente, sim, você chegava na escola, alguém te chamava de baixinho, aquilo te chateava e às vezes machucava. Geralmente a gente lembra dos apelidos da escola até hoje, né? Só não tinha esse nome de bullying. Só que hoje eles têm uma proporção maior, porque eles te chamam de baixinho na escola, te chamam de baixinho na rede social, te chamam de baixinho no Instagram e continuam te martelando com isso. Em contrapartida, esfregando na sua cara os grandões. Então, assim, tem sido mais difícil de lidar com essas coisas mesmo. As fragilidades estão maiores, assim, estão muito presentes, porque elas continuam na rede social. Então, isso também é um agravante, né? A rede social hoje faz parte da vida, é uma vida paralela. Tanto que hoje nós estamos aqui, nós não estamos conversando com pessoas da nossa família, dentro da nossa casa, nós estamos aqui conversando com outras pessoas que nós nunca vimos. Então, isso é uma Uhum. prova de que os vínculos estão diferentes, né? Nós conseguimos nos vincular por uma causa através de uma rede social e é algo externo, é algo diferente. Algo inimaginável lá na época do rádio do Roberto Carlos. Exatamente. Né? E aí nós temos que fazer, tentar pelo menos ensinar as pessoas jovens, principalmente, né, a andar, se atualizar, digamos assim, que a coisa é mais rápida, mas que a vida, como é que eu vou dizer, a vida em si, ela continua passando 24 horas, só que as horas parece que tem menos, né? Hoje tudo parece que tem menos, a coisa passa muito rápido, né? E E tem de tudo também, né? Tipo assim, falar sobre suicídio, as pessoas não querem. Vamos pegar principalmente empresas, né? E aonde que a gente tem que falar? Empresas, escolas, igrejas, porque a coisa está acontecendo. Acontece. A gente não quer, mas acontece, né? Pessoas endividadas, pessoas amarguradas, traídas, sabe? Hoje qualquer coisa é motivo para acabar com a vida de alguém. É um absurdo, né? Então, o mundo está caminhando de uma forma que a gente tem que cuidar realmente da saúde mental. Eu sempre falo que a saúde mental é o que te move. Se nós não tivéssemos saúde mental, nós não estávamos aqui conversando, Lucas. Acho, É, sim, com né? Se certeza. nós entregássemos para a tristeza, para a solidão, porque, né, pelo fato do que aconteceu, porque realmente é uma coisa que eu não consigo explicar a dor que é, É, né? E você sabe que a nossa mente ela é atemporal. Então, se eu começar a pensar muito aqui, eu vou voltar para aquele momento que eu estava com a minha filha no caixão, né, olhando para ela e ela já sem vida. É muito triste. Não sei nem explicar e nem expor isso. Mas a vida continua. A gente é, tem que ter força mental, né? é, Assim como uma pessoa que não tem dois braços, duas pernas consegue, né, forças, é por causa que a mente dela é boa. é, Se a mente não for boa, você se entrega para qualquer coisa, não é é. verdade? A gente fala, vou usar um termo mais técnico até para você entender um pouco mais. A gente chama isso de fragilidade emocional, né? Algumas pessoas são mais frágeis. Como é que é a palavra certa? Não é fragilidade, não. Sumiu aqui da mente agora. Mas é tipo isso, vulnerabilidade. Algumas pessoas são mais vulneráveis. Então, algumas Frágeis pessoas, também. entende? Essa é talvez a diferença minha da minha para minha filha, de você para sua filha. Ela era mais vulnerável do que você. O que te atingia assim, atingia ela assim. E isso é comum para outras áreas da vida também. Então a gente sempre fala, como você citou, os grandes dramas aí, né? Endividamento, falência, término de namoro, término de relacionamento, demissões, todas essas, o bullying, o preconceito, todas essas coisas, elas fazem o indivíduo chegar a um limiar, a um limite. E a gente fala que elas sozinhas não são capazes de causar morte, por exemplo. O término de um namoro, eu já terminei namoro, você já terminou namoro, provavelmente, e não nos fez morrer. Porém, para uma pessoa que está adoecida, é um abraço. O que eu quero dizer? Uma pessoa com doença mental, com um copo cheio de doença mental, vem um luto ali, ó, Mas outra, transborda. Então, essas coisas que você cita, elas são a gota d'água de um copo cheio. Uma gota d'água não transborda um copo, mas uma gota d'água em um copo cheio transborda o copo. Então, os nossos filhos vulneráveis, de alguma forma, sendo visto ou não,
sensibilizados, chega a um ponto em que acontece algo, pode ser uma nota baixa na escola, uma briga com um colega, um eu te odeio, né? E ele define, ele decide, ele conclui erroneamente que não dá mais para caminhar. E aí agora, já caminhando para esse processo de luto que a gente tem falado aqui, de superação, de superação não, de continuar apesar do luto, de sobreviver ao luto, é mais difícil para algumas pessoas do que para outras, embora seja difícil para todas. Eu falo que o luto, quando ele cai em um terreno, eu tenho um curso chamado Eu Luto, e nele eu trato disso, e na clínica também. Você imagina uma fagulha caindo em um mato seco. Ela laça, ela faz um arrombo. Se essa mesma fagulha cai no mato verdinho, úmido, molhado, ela também queima, mas talvez numa proporção menor, não consiga tomar aquela velocidade, aquele volume todo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais resistente emocionalmente nós estivermos quando o luto chegar, mais força nós vamos ter para caminhar. Quanto mais saúde mental, quanto mais amparo, quanto mais rede de apoio, quanto mais forte nós estivermos, mais fácil será para nós caminharmos. Por exemplo, você fala assim, eu tenho os meus outros 5, 6 filhos, né? Meus outros 4 filhos. 4 filhos. Seus É um outros 4 5, né? filhos, seus outros 4 filhos são motivos para você caminhar. Eu tenho a minha outra filha, ela é motivo para eu caminhar. Para um pai ou uma mãe que não tenha nenhum outro filho, talvez seja mais difícil. Eu não sei, não quero nem pensar em passar por essa experiência. Mas o que eu digo acima de tudo é que eu tenho uma história. Eu sei quem eu sou. E eu sei que aqui, nesse local, nessa terra aqui, nessa existência, nessa vida, nessa. Que a gente fala de reencarnação, então nessa encarnação, eu só vou ter essa oportunidade. Nessa noite eu só tenho uma oportunidade, eu tenho uma escolha a fazer. Então eu escolho seguir. Eu escolho seguir com o coração dilacerado. Eu escolho seguir com dor, eu escolho seguir com saudade. É muito difícil para a gente, por exemplo, eu trabalho muito com adolescentes, com jovens, e eu trabalho também, tenho loja, então esses dias mesmo tenho vestido muita criança, muita menina de 15 anos, que é a idade da minha filha, e encarar uma mãe de frente a frente, vestir aquela adolescente, às vezes dá um nó na garganta. Dá, Mas eu imagina. preciso seguir, é meu trabalho, a minha função aqui é essa. E eu quero continuar nessa função, então eu tenho que me adequar a essas situações. Então, mesmo diante de tudo que a gente tem passado, buscar seguir. E também tem dia que não dá para seguir, tem dia que é se recolher e chorar, né? Tem dia Verdade. que, infelizmente, tem dias que a gente não consegue, e aí a gente também para, se respeita, chora, entende que nem sempre vai ser possível. Eu acho que a gente muda muito também depois do luto, né? Muita coisa que a gente fazia antes, a gente não quer fazer depois. Eu, pelo menos, ainda tô nessa fase. Amigos que te suportavam agora talvez não te suportem mais. E aí também eu acho que eu entendo, porque talvez eles tinham uma função na sua vida que não é a função que você tem mais hoje, né? Que eu era muito animada, muito festeira. Então eu tinha os amigos de festa. E, obviamente eles não são meus amigos mais, porque não tenho mais essa vontade de fazer festa. Embora um dia talvez eu possa voltar a ter, vai ser maravilhoso, né? Mas essas amizades, elas vão mudando, né? A família antes me dava um apoio que hoje talvez ela não suporta mais me dar. E não é suportar no sentido feio da palavra, é não suportar no sentido de conseguir dar suporte. Ser Sim. alicerce. Não sabe mais o que fazer para apoiar, né? Tipo assim. Não sabe. Tanto É que muitas difícil. pessoas hoje me perguntam como é que você tá? E eu sei que se eu responder, eu tô sofrendo muito, tá muito difícil, elas vão falar, não, mas você tem que superar isso, sua filha já morreu, isso aí já acabou, isso aí já passou. Então eu respondo, tá tudo Tá bem? bem, tá Eu certo, ia tá falar certo. justamente sobre isso, né? Quando dá esse momento de tristeza, a gente tem outros afazeres, né? E às vezes você está no meio de alguma, seja de Também. um jantar, seja de uma reunião, né? E aí bate aquela saudade, aquela coisa, né? E aí você tem que ser forte para esperar, depois quando estiver sozinho, aí chora aí, né? E até passar essa dor. Então, o luto é uma coisa que não tem regra, né? Eu acredito, fazem 5 anos, eu acredito que vou viver o resto da minha vida com esse luto. A gente vai vivendo cada dia, né? E aprendendo com ele cada dia. Não tem uma regra, é assim, 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 vai passar, vai, né? Cada pessoa tem o seu momento, né? É, E a sua forma.
nós somos indivíduos enlutados, então nós somos individuais. Cada um de nós carrega a dor de uma forma, né? E tem também uma questão que eu acho interessante que as pessoas falam comigo assim: você tem que evitar gatilhos, você tem que evitar ver foto. Aí eu falo, mas o gatilho é o quê? Um adolescente tomando a Coca-Cola? O gatilho é o quê? Um doce que ela gostava? Hum. O gatilho é o quê? A camiseta que ela gostava? O que se chama de gatilho? Então, assim, eu penso muito isso, trabalho muito isso na clínica também. Que cada enlutado é de um jeito, cada enlutado tem um caminho, mas tem uma teoria que eu gosto muito do Louis Tolkien, e ela fez muito sentido para mim, e vai fazer para você também, eu tenho certeza, para quem está ouvindo a gente que é enlutado, que é a teoria do crescimento pós-traumático. É um pouco isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos nos expandindo para o luto caber em nós. Porque ele fala sobre expectativa e realidade. Ele fala que a expectativa é assim, uma bolinha branca, outra bolinha branca. Expectativa é uma vida sem luto, branca. Realidade, branca, uma bolinha sem luto. Essa é a vida, certinha, sem luto. Daí ele desenha duas outras rodinhas. Ele fala expectativa, uma vida com luto, é uma bolinha preta dentro. Realidade, a bolinha branca com uma bolinha preta. Certo. Aqui ele fala expectativa, é que essa bolinha diminua, diminua, diminua. E ele fala, realidade, essa bola que cresce, cresce, cresce. Então, nós somos essa vida, nós somos essa bola. O luto, ele vai com a gente assim, ó, e a gente vai ter que crescer, se expandir para ele caber dentro da gente. E eu falo muito, incentivo muito na clínica, as pessoas tentarem coisas novas quando elas tiverem o primeiro fôlego. Por exemplo, voltar a estudar psicologia foi uma das coisas que mais me segurou, que mais me reergueu. Foi um caminho que Exato. eu pensei, por aqui é possível seguir. Por aqui eu consigo andar. Você deve ter sentido isso na sua página também. E eu, O Instagram foi um local que eu pensei, aqui eu posso falar. Aqui tem pessoas como eu. A gente vai conseguir um espaço para a gente se identificar. Então, existe esses novas tentativas. Eu tenho paciente que está fazendo vôlei. Vôlei era o esporte que ela fazia na infância. E olha só, agora uhum, enlutada, perdeu um filho por suicídio também. Estou em aula de vôlei. Cara, isso é incrível. uhum. Outro faz crochê, outro faz pintura, procurar algo, outro faz trabalho social. Eu faço missões nas igrejas, eu gosto muito da juventude, eu gosto da igreja. Então, os próximos 3 fins de semana eu vou estar em missões nas igrejas. Então, assim, se dê o espaço, porque você é uma nova pessoa. Os nossos instintos não são mais os mesmos, os nossos desejos, a nossa crença em nós mesmos, ela fica abalada. Depois você perde um filho pro suicídio, especialmente, você pensa, cara, eu realmente não sei de tudo. Eu só não sei de tudo como eu não sei de nada. Você se culpa muitas vezes, né? E você busca respostas e não acha, né? Não é? É. Eu falo que no começo do luto, todo luto tem culpa. E isso uma coisa importante também. Por exemplo, algumas pessoas perderam o pai no hospital. E falam, por que que eu levei ele no hospital? Por que que eu não deixei ele em casa? Ou por que que em vez de levar no hospital X, eu não levei no hospital Y? Quem perdeu o pai e deixou em casa porque ele estava cansadinho, falou, por que que eu não levei? Por que que eu levei? Por que que eu não levei? Por que que eu dei tal remédio? Por que que eu não dei outro remédio? Por que que eu não vi a febre? Então, todo luto existe culpa. Porém, no luto por suicídio, a culpa é muito maior. Especialmente quando a gente perde um filho jovem, que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Então, isso é sem dúvida uma culpa maior. Só que com o passar do tempo, quando você começa a perceber que a vida é do outro, e que nós não temos controle absoluto pela vida do outro, nem teríamos, não teria como ficar 24 horas grudado no outro, embora a gente fala que se tivesse jeito a gente ficaria, né? Voltaríamos e faríamos diferente, mas eu não faço hoje. A minha filha está lá em Belo Horizonte. Os seus filhos não estão aí com você. Porque isso é a vida Exato. deles, é insustentável uma vida grudada em outra pessoa 24 horas. Então chega uma hora em que o outro, ele tem a responsabilização também pela vida dele, embora nós pais somos os responsáveis. Então, a culpa, quando você vai conhecendo as causalidades do suicídio, o quanto ele é multifatorial, não é uma coisa só que leva ao suicídio, são vários aspectos, ser humano biopsicossocial, então são questões sociais, são fragilidades biológicas, são meio invalidantes, muita coisa pode levar ao suicídio.
Aí eu falo que a culpa, com o passar do tempo, no luto e nos outros sentimentos também, nos outros tipos de morte, primeiro a gente mora na culpa, concorda? E Uhum. depois a culpa nos visita, eu falo. Que Os primeiro outros, é os culpa, outros. culpa, 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 24 horas. Depois, de vez em quando você pensa, cara, eu vacilei. Eu vacilei, eu tinha que ter visto. Não pode. Aquele dia que ela falou, cara, não tô bem. Eu tinha que ter entendido que isso era um que eu quero morrer. Mas como é que entende? Se eu falar que nessa live agora, ai, gente, tem dias que eu não fico bem, que eu fico muito triste, eu sinto muita vontade de chorar. Isso não quer dizer que eu vá me matar. Então, Sim. o suicídio, ele dá sinais. Nem sempre eles são perceptíveis. E, às vezes, eles são imperceptíveis. Eu falo que, no meu caso, eu cuidei de uma gripe e era uma pneumonia. É basicamente isso. Como se eu tivesse vendo minha filha lá, nariz entupido, respiração ruim, e eu desse um remédio de gripe. Ah, mas era uma pneumonia. Mas a danada do problema psicológico, não tem a radiografia pra gente ver. Dá uma melhoradinha e depois Não tem um engana. exame de imagem que te mostra o tamanho do tumor, o tamanho do problema lá no cérebro. Então, os diagnósticos são mais difíceis. Mas estamos aqui, e agora? E agora E que a gente agora? perdeu uma das pessoas que a gente mais ama na vida, o que nós vamos fazer? No primeiro momento, eu pensei que eu ia morrer. Não que eu quisesse morrer, eu não quis me matar, eu não tive esse desejo, embora seja É a possível. dor que dá, né? A dor que dá, a gente não suporta praticamente, né? Sei lá, é difícil explicar, né? Mas eu pensei, eu não vou conseguir viver. Falei com meu marido, falou, tá tudo acabado. Nossa vida acabou. E ele falou, sim, nossa vida acabou. Mas depois eu pensei, e a Mariana? E a minha mãe? E o meu pai? E os meus irmãos? E as pessoas que me amam? E tudo que eu já fiz na vida? Eu falei, não, eu não vou morrer. E aí eu pensei, as pessoas que vão, no caso a minha filha se foi, ela não pode ser maior do que a minha filha que ficou. Eu não tenho mais compromisso com a Yasmin que se foi, a não ser desejar um bom caminho para ela, fazer orações. Eu tenho um compromisso com a minha filha que ficou aqui, que está sofrendo. Claro. Eu tenho um compromisso com meu marido que está sofrendo. Eu tenho um compromisso com a minha irmã, que minha filha partiu da casa dela. Com o meu sobrinho que está crescendo sem essa prima que era grudada nele. Eu tenho compromisso com quem fica. E eu tenho que Sim. conseguir. Então, aos poucos, e para quem está no luto ainda muito inicial, né? O meu é inicial, tem 2 anos, mas eu digo nos primeiros meses, nos primeiros dias, é tudo muito entorpecedor, é muito difícil. A minha salvação foi que eu consegui buscar ajuda. Sim. Busquei ajuda para mim, busquei ajuda para minha filha, busquei ajuda para meu marido. Procuramos uma psicóloga que nos ajudou muito com o luto. E eu procurei um psiquiatra porque eu estava com muita dificuldade de dormir, com muita dificuldade de respirar, com muita dificuldade de comer. Aquela dor no coração é física, né? É. O que eu quero dizer? A Parece que tem uma dor. faca. Eu falava pro meu esposo assim: se eu infartar hoje, se eu não acordar, é coração. Pode fazer massagem cardíaca, porque eu tô com problema no coração. Isso não é luto, isso não é dor. Eu não consigo É. respirar. E aí, o primeiro psiquiatra que eu procurei, ele achou que não deveria me dar nenhuma medicação, porque o luto não é medicável. E nem é doença. E eu concordo com ele. O luto não é medicável nem é doença, mas o luto é uma tristeza muito grande, e tristeza muito grande pode adoecer. Então isso é muito sério, sabe? Às vezes as pessoas querem que a gente viva isso de uma forma muito crua. Você tem que sentir na pele. Não, você não precisa sentir tanto. Talvez você não suporte se você sentir tanto. Então, quando eu consegui um tratamento para me ajudar com a minha dor, nossas coisas ficaram muito mais fáceis. Parecia um quebra-cabeça se montando dentro da minha cabeça, sabe? Parecia que eu estava com um saco assim, cheio de peças, e veio a medicação, e veio a terapia, e as coisas foram se encaixando. E aí eu falei, agora eu posso sofrer. Agora eu posso. É. Eu também sempre falo, porque o que me deu apoio, o que fez com que eu continuasse, né, foi o apoio da minha família, o apoio da empresa a qual eu trabalho ainda hoje, né, foram muito compreensivos, né, a psicóloga também, né, tenho muito a agradecer, só gratidão,
Porque realmente a gente fica. Eu sempre digo assim, é como se eu tivesse. Sabe, tá dormente, a tua mente tu não consegue pensar em nada, né? Você fica assim, É, fora, né? Ah, e tá ali, parece que é um sonho, parece que tu vai acordar, que não é verdade, que passou, né? Até é, às você vezes, realmente cair, até cair a ficha, como diz, essa verdadeira é cair a ficha, né? Ela caiu a ficha, né? é, E eu recém tinha perdido a minha mãe também. Imagina 2020, com aquela pandemia, foi. né? A minha mãe faleceu no dia 12 de julho, né? E a minha filha suicidou-se no dia 7 para dia 8 de agosto, menos de um mês, né? Uhum. De uma perda para outra. E eu não consegui nem ver minha mãe, eu estava em São Paulo a trabalho, né? Quando ela passou mal, e eu me desloquei, mas não cheguei a tempo, não consegui vê-la viva, né? Já a vi morta. Então, eu estava ainda em luto e logo em seguida acontece isso. Então, né, muito, Duas é muito pessoas difícil. as duas pessoas que dão mais significado à nossa vida, né? A mãe e o filho, né? Uhum, São as duas né? coisas que a gente sempre pode contar, que a gente acha que nunca vai faltar. Mas enfim, que a vida é sempre uma surpresa, né? Sim. E eu falo que a E o gente não seja sabe. aí surgiu disso, né, Cris? Só para complementar, né? O seja é JA de Jéssica Alves, né? E sobrevivente no meio tem Vi, que é da Vitória, que é a minha segunda filha, que eu te falei também, que passou por alguns problemas, né? Inclusive ela escreveu um livro, né? Que eu tenho aqui o Incontrolável. Está Que escrevendo seu bacana. segundo livro também, onde fala sobre esse tipo de dor, né? E tristeza, e depressão e tudo mais, né? E É, ainda luta até hoje, né? Com medicamentos, mas graças a Deus está bem melhor, é. né? Porque existe tratamento, porque você conseguiu ver a tempo, porque ela conseguiu pedir ajuda de alguma forma, Isso, exatamente. né? E a gente reconhecer que a gente está sofrendo muito, que talvez a gente não volte para o trabalho tão rápido como você falou, porque você não consegue raciocinar quando você está enlutado. Eu falo muito assim que a sensação que eu tive quando eu perdi minha filha foi de ter desaprendido, foi de terem me pego aqui na Terra, me colocado lá na Lua e falado: continue na Lua agora. Você não sabe tudo? Você não tem tudo? Continua que eu quero ver. É aterrorizante, porque você não sabe mais nem quem é você. E eu me perguntei, me pergunto várias vezes: isso aconteceu com a minha vida? Em momentos como esse, que, por exemplo, eu falo: eu estou contando a minha história? Eu perdi uma Uhum. filha? É, a gente acha que nunca com a gente vai acontecer, né, um A negócio minha desse. A gente já filha não com está outras aqui. pessoas. Eu tenho uma fotinha de nós quatro aqui que eu gosto muito. Ela é essa Sim. pequenininha aqui. E às vezes eu olho Uhum. para ela e falo: cara, você não está aqui, realmente não vai crescer mais. Acabou. E é meio que difícil de entender, né? De colocar isso para dentro da gente, de verdade. Ao mesmo tempo é necessário, porque é só com essa verdade que você vai conseguir caminhar. Eu lembro que no começo eu falava assim que eu tinha muita dúvida de quem eu era. Então eu me olhava no espelho e falava: Cris, você tem 43 anos, perdeu uma filha, você perdeu sua filha Yasmin por suicídio, a sua filha morreu. Essa frase dura, essa verdade dura, eu repeti para mim várias vezes olhando para o espelho, para que eu soubesse quem eu era, o novo eu que estava ali. E eu tinha muito medo de não me reencontrar. Eu falava assim: eu tenho que me reencontrar, porque eu gostava da pessoa que eu era, eu sentia saudade de mim também. O enlutado ele sente saudade de quem se foi, mas do nosso eu antigo também. Sempre fui uma Uhum. pessoa muito eufórica, muito feliz. Sempre acreditei que tudo daria certo, que tudo vai dar certo, que com pensamento positivo você consegue tudo, que a minha família conseguiria tudo, que quem crê em Deus consegue tudo, que para nós não tem desgraça. E eu esqueci o tanto que eu sou humana, que eu sou frágil, que o que acontece com o outro acontece comigo também. Eu falo que o suicídio, a tragédia, ela me trouxe muito para o lado humano, ser humano. Não é porque não aconteceu ainda na minha vida que nunca vai acontecer. Então, nós somos pessoas todas iguais. As pessoas falam assim. Esses dias uma paciente falou assim comigo: Cris, por que isso aconteceu comigo? Por que a minha vida teve que ter uma tragédia dessa?
E eu falei com ela, porque você é um ser humano. E isso acontece com vários seres humanos. Nós somos milhões, né? Todos os dias são Uhum. mais de 40 suicídios no Brasil. Então, todos os dias tem praticamente 40 mães, né? Se todas estiverem vivas, 40 pais perdendo seus filhos por uma tragédia. Então, a pergunta maior não seria por que comigo, seria por que não com a gente? O que nós temos de tão especial que nós não poderíamos nunca perder ninguém? E fazendo o projeto Eu Luto, uma das coisas que eu parei para pensar foi assim: meu Deus, se tudo der certo, todo mundo vai passar por um luto uma vez na vida. Isso é incrível, Sim. né? Nós não vamos ficar aqui, né? É uma Nós fatalidade, vamos... mas também as pessoas que a gente ama também não vão ficar todas. Uhum. As pessoas vão É, morrer. Então, são exatamente. constatações assim que nos assustam, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é todos os dias acordar com fé, ressignificar o filho que partiu. Eu sempre falo que a minha psicóloga me falava, você vai ter que arrumar um jeito de se comunicar com ela dentro do seu coração. Eu chamo do porta-joias, eu falo que eu coloquei minha filha, coloquei minha joia no porta-joias, eu guardo ele no meu coração. Me comunico, porque todos os dias eu dou bom dia, rezo para ela todas as noites, mas eu sei que ela é uma filha espiritual agora, ela não é mais uma filha aqui desse A mundo. energia que fica, né, Cris? Eu acredito na energia que fica, e nenhum filho é igual ao outro, nem que se fossem gêmeos, né? É, Cada um tem a sua particularidade, tem o seu jeito, a sua forma, enfim, a sua transmissão que dá para nós como pais, enfim, né? Então, a minha filha, a Jéssica, ela estava sempre alegre, sempre sorrindo, né? Inclusive, essa é uma frase que está lá no túmulo dela, né? Quando perguntaram sobre mim, eu sou um sorriso de data a data, enfim, né? Foi muito feliz a pessoa que escreveu isso, que realmente foi. Ela estava sempre feliz, né? E dando risada e não aparentando que iria fazer o que fez, né? Então a gente tem que ir vivendo cada dia. E o luto não tem, né, como eu já falei, uma receita, né, de como enfrentá-lo. Cada um enfrenta a sua forma. Eu busquei, né, através desse trabalho que tenho feito, eu tenho muitos projetos ainda gavetados que quero que saia ainda né, do papel, mas eu comecei fazendo esse trabalho aqui e faço palestras também em algumas escolas, igrejas, onde me chamarem, falando sobre o assunto, né? Porque precisa ser falado, né? sim. Porque não, como nem você falou, por que comigo? A gente não sabe. E eu sempre digo também, a gente tem que sempre aproveitar cada minuto com as pessoas que a gente, né? Porque antes de eu viajar, eu viajo bastante em São Paulo a trabalho, eu passei na casa, né, dela, cidade vizinha aqui, Passo Fundo, e ela nunca me chamava para, sobe aqui, vamos tomar um café. Eles vão tomar um café, e daí eu subi para tomar um café, né, e aí ela brincando ainda que a irmã tinha feito um pão, né, que o pão estava molhando o café, dava para comer, se jogasse na parede, podia furar a parede, então ela sempre nessas brincadeiras. E aí tiramos uma foto, a foto que eu tenho é a última foto que eu tirei ao lado dela. Então, se eu soubesse que esse seria a última foto, eu teria ficado mais tempo tomando café. Teria tomado 3 cafés, 5 cafés. Então, a gente sempre tem que aproveitar cada minuto que a gente não sabe qual vai ser o último. Isso é É, eu também nas palestras e pregações, especialmente religiosas, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade é um grande fator de proteção da saúde mental. Então, eu sempre falo com os meninos assim, muito mais do que medo de perder, é o medo de não viver com a pessoa que a gente ama. Porque assim, eu tenho plena certeza que eu vivi demais com a Yasmin, que eu amei demais, que ela me amou demais e que ela sentia muito meu amor. Então, uma das coisas que me sustenta hoje é que eu sei que foi um momento de dor extrema que ela não deu conta, mas que não tem nada a ver com o amor e com a vida que a gente viveu. Isso é muito importante. Então, é essa mensagem mesmo, né? Viver intensamente, viver com amor, viver com verdade com as pessoas, ter responsabilidade emocional e amar, tá entregue, tá junto mesmo, né? Eu não sei se alguém que está aí ao vivo quiser fazer alguma pergunta, né, Cris, para mim ou É, para você, não pode passar fique de bem uma à hora, senão não vontade. salva, né? Alguns, as mensagens não, né? Só o vídeo em si, né? Eu vi Aham. que tinha algumas pessoas que comentaram algumas coisas, mas
acabamos não conseguindo ver aí, mas Hum. se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Não é possível que seja real, é realmente muito difícil. Muito importante também buscar bons profissionais para o diagnóstico dos transtornos e doenças psicológicas. Sim, com certeza. O tratamento adequado salva muita vida, né? Isso aí é indiscutível. E saúde mental, sem saúde mental não há vida. É o que você falou lá atrás. Tem que ter saúde mental. Se você não tiver saúde mental, meu amigo, você não tem nada. É muito por aí mesmo. Alguém falou aqui que está se preparando, então não sei se é para um luto, talvez um luto antecipatório, né? Morava só eu e meu Gui, ele me ensinou a ser uma mãe. Fui mãe de 17 aos 17. Para mim é extremamente difícil. Minha família nunca tive apoio. Mas é difícil, Eliane. Eu sinto muito por você ter perdido o seu Gui, especialmente, por você não ter tido apoio. Tudo isso é muito difícil, né? Falam também sobre bullying. Eu tentei 3 vezes sem sucesso lá no final. Espero que você não tente mais, Cleide. Espero que o mais próximo que você tenha chegado do suicídio seja essa live aqui de hoje, que você não chegue mais Essa é próximo. minha irmã, viu? Só pra te deixar aí, minha irmã. É, que bom. Vamos cuidar dela então, né? Uhum. Mas é sobre isso. Acho que o recado aqui é mais ou menos esse, né? Infelizmente, a gente também tem o fator hereditário, o fator genético no suicídio. A gente sabe disso, do adoecimento mental. A pós-venção ao suicídio é feito por pessoas, para pessoas como nós, que somos sobreviventes, e que outras pessoas também podem passar por esse processo na nossa família, né? Para que não aconteça, nós temos que nos cuidar. Por isso que chama pós-venção ao suicídio, é após acontecer, né? Eu até assisti uma live que a senhora fez com uma outra moça que perdeu dois filhos, né? Um na É, sequência do outro. a Guta Alencar. Horrível. É, né? É, depois que a minha Então, filha morreu, nós já perdemos um tio também. Tio do meu esposo, por suicídio. Então, pois é. é uma vulnerabilidade biológica, né? Porque o luto do suicídio é mais difícil do que outras causas de morte. Miriam, obrigada pela pergunta. O luto do suicídio é um dos mais difíceis que existe. Eu achava que era mais difícil, até a Vivian Zicker, que é minha psicóloga, me falar que o mais difícil que existe é o luto do corpo ausente, e tem sentido que é o luto de que você nunca mais tem notícia, né? Você não sabe se foi embora no Rio, o que aconteceu com o corpo do seu filho, se foi assassinado, do seu ente querido. Do suicídio, ele implica muito sentimento de culpa e muito preconceito. É um tabu o suicídio. E é muito preconceito. Eu falo que no começo parecia que eu andava na rua e as pessoas falavam: vai lá, a filha dela morreu de suicídio. Olha É, lá, isso. aquela mulher, foi ela. Eu moro num lugar onde sou Uhum. muito conhecida, então com certeza que isso aconteceu um pouco. E agora pode acontecer mais ainda, porque agora eu falo aqui que eu sou essa mulher, né, que perdeu a filha por suicídio. Mas as pessoas, elas têm esse preconceito mesmo. Eles te olham diferente depois. Então, isso tudo prejudica, né? É um luto muito difícil. Dá a implicação de uma escolha, de um sentimento de abandono muito maior. Poxa, ela escolheu viver sem mim, ela não quis continuar comigo, ela não quis o meu amor, ela não quis tudo que eu poderia Não me oferecer para ela. amava. E não é isso. Só mais uma coisa, quando você falou que sua Jéssica era feliz, muito do que acontece, as pessoas falam assim, ela fingia, ela era falsa. Não, ela buscava vida. A gente chama essas tentativas, esses sorrisos, de busca de vida. De falar, não, eu vou sorrir, eu vou falar que tá tudo bem e as coisas vão melhorar. E assim pode ser que eu consiga. Eu não vou me mostrar triste pro meu pai, porque eu também não quero deixar o meu pai mais triste. Então vou tentar, eu vou lutar, eu vou buscar a vida. Por isso que às vezes eles são tão felizes. E também porque a depressão e alguns adoecedores, eles não são estáticos. Eles um dia estão para baixo, outro dia estão para cima. Quando estão para cima, às vezes estão bem para cima, bem eufóricos. Então tudo isso é fator de adoecimento, né? Aí os dois filhos morreram também. Seus gêmeos. Sinto muito, Elia. Sinto muito mesmo. Eles morreram por suicídio ou foi outra causa? Eu tive um pedreiro, né? Eu tive um pedreiro que soube que meu filho se matou aqui em casa. Não voltou mais. Sim. Por medo, por Preconceito, né? preconceito. Uhum. Preconceito. Pelo pedreiro, por esse homem ter muita dificuldade com o tema morte, né?
Talvez não querer te ver, não querer falar com você, se sentir, meu Deus, não posso nem olhar pra cara daquela mulher, olha o que que ela tá passando. Isso foi muitas coisas que bateu também em mim quando eu pensei em fazer esse projeto, enfim. E como eu te falei, tem bastante coisa. Como é que as pessoas vão me ver, né? Oh, esse é um pai de uma filha que fez tudo isso, né? Como é que pode, né? Então, isso passa na nossa cabeça também, né? Que nem você falou, tá na rua lá, aquele lá é o pai da Jéssica, né? Então, a gente tem que superar isso, né, Cris? Uhum. O que fazer quando não vê resultado, né? Eu vou te falar o que que você não pode fazer. Quando você está tratando com psicólogo, psiquiatra e não vê o resultado, você não pode parar, você não pode desistir. Só quem pode desistir da vida dos filhos aqui somos nós dois. Vocês têm os filhos vivos, não. Vocês têm que continuar buscando. Se não deu com psiquiatra, vai com médico integrativo. Se não deu com médico integrativo, vai com pastor, com padre, pai de santo, vai com todo quanto é médico que você pensar. Faz outros exames, tenta outra medicação, faça qualquer coisa, mas continue lutando, continue buscando, busca atividade física, busca terapia alternativa, busca escola. Cris, se eu não tenho dinheiro, se você não tem dinheiro, você vai fazer igual quem tem câncer e não tem dinheiro. Como é que quem tem câncer e não tem dinheiro faz? Vai para a unidade de saúde. Então, você vai para o CAPS, que é um excelente local, uma unidade de tratamento fantástica. Você vai buscar com as armas que você tiver. Não pode desistir, porque tem jeito, tem tratamento. A busca, você vai se sentir melhor quanto mais você buscar. E São vários exames. eu complemento, depois de ver dos exames, eu complemento que não busque em droga, Não, em bebida, em qualquer outra coisa. Porque às exatamente. vezes as pessoas fazem isso. Nessa Sim. busca desesperada, vão para o jogo do tigrinho, vão para a bebida, né, e Não para as resolve. drogas. Não resolve. Autolesão. Vai piorar. Autolesão, perfeito. Então, assim, vamos buscar fontes de melhora, né? É muito sobre isso. E quais exames? Desde exame de sangue, desde um exame de vitamina D para cima, tudo. Tem muita coisa a ser feita, né? A conversar com o psiquiatra, tem muito tratamento moderno. Então depende. Quando você fala. Eu já tive mães falando que tudo não deu certo, mas aí a gente vai ver, ela estava lá atrás ainda nas tentativas de tratamento. Então, é procurar orientação mesmo, né? Tem muita forma de se orientar com profissionais. E não Que é dá muito certo assim da noite bacana. pro dia também, né, Cris? Essa é a É verdade, não é assim? demorado, são tratamentos crônicos, né? São tratamentos para uma vida mesmo. Exatamente. Né? Às vezes a gente quer o imediatismo, mas não é assim. Não. Né? Nem eu digo, para cair de uma escada é só dar um empurrão nela, mas para subir de novo demora um pouco. Exatamente. Né? Com certeza. Vivo com medo constante por causa do meu Filho, filho. eu sinto muito, é muito difícil conviver com esse medo, conviver com essa dor, com essa possibilidade. Eu acho que realmente é muito difícil isso. Tem uma outra aí, né? Uhum. O Gui na fila do transplante de fígado, ele morreu como seus filhos morreram. O Gui na fila de transplante, Eduardinho aos 9 dias a 41 anos. Infecção generalizada, nasceram prematuros e não sabia, nem o médico sabia, negligência também. Ai, Eliana, eu sinto muito por essa história, por ter perdido seus gêmeos. Os gêmeos são um sonho, né? Assim como um só é dois, então é doer em dobro. Eu sinto muito, minha amiga. Olha só, o fígado não chegou, né? Infelizmente. Sinto muito, Eliana, muita força pra você. Mas acho que é isso, a gente É. temos que finalizar, senão você não salva a live. Uhum. Muito obrigado mais uma vez, Cris, pela tua disponibilidade. A gente sabe que é corrido, né? Nossa, essa vez foi As nossas difícil, agendas aí, corriqueiros. né? Mas eu estou à tua disposição também, porque precisar, estamos juntos aí, né? Eu Isso. espero um dia visitar aí Minas Gerais e vou passar por aí. Pode E passar, olha, manda no radar, estamos aqui. me avisa que a gente, né? Tomar um Tamo café e junto. comer um pão de queijo. Isso. Muito Tá obrigada, bom? Muito viu? obrigado a todos também que estiveram aí, né, pessoal? E se tiverem qualquer pergunta também para nós fora da live, fique à vontade. Quem Com puder certeza. responder. O que eu não puder responder, eu peço para o psicólogo me ajudar. Pode pedir que eu respondo. Vou fazer uma caixinha de pergunta aqui. Tá bom. Tá, muito Obrigado. obrigada. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite.